Deus continue sendo louvado nesta grande obra. São 31 anos de ação missionária. 31 anos fazendo a obra missionária. Deus continue abençoando ao pastor Cezino e todos os seus companheiros. Pastor Cezino, nós glorificamos a Deus por sua vida. São 31 anos. E ontem eu olhava para o Senhor e glorificava a Deus, porque no começo houve muitas oposições, muitas críticas nos primeiros anos. Depois, muitos aplausos, muitos reconhecimentos. Nem as críticas, nem os aplausos fizeram o Senhor perder o foco. Isto é que me fez glorificar a Deus. Isto para nós é um modelo. Homem de Deus, nós estamos tão carentes de modelo. E Deus levantou o Senhor como modelo. Se fosse uma emoção, uma chuva passageira, já teria acabado. Mas o Senhor continua tendo paixão missionária, lágrima missionária, disposição missionária. Isto é um modelo para nós. E eu agradeço a Deus por sua vida. O ano inteiro pregando neste país, já há mais de 30 anos, eu digo que eu acredito na visão missionária que Deus lhe deu. Eu acredito. Deus lhe abençoe. Deus abençoe sua esposa missionária Elba. Deus abençoe a senhora grandissimamente. Deus abençoe seu filho, pastor Reuel, seu companheiro. Deus te abençoe, pastor Reuel. O Senhor te guarde mais e mais. Deus abençoe, pastor Cezino. Eu sei que eu estou dizendo. Todos os que estão lhe ajudando. Todos os obreiros e obreiras. Deus abençoe o dia a dia do trabalho dos Gideões. Eu disse o dia a dia, porque o congresso dos Gideões significa o ápice, a atração, o maior congresso. Deus aqui, milagres, bênçãos, avivamento, muitas bênçãos. Agora, quando termina, fica igual aquela situação de quando Jesus usou a casa do cidadão, curou a muitos. Para curar um, fizeram um buraco no telhado, desceram-no à presença do Senhor. Todo mundo foi feliz para casa. O doente foi andando sobre os seus próprios pés. E o telhado ficou para os de casa ajeitarem. Passa o congresso, todos nós queremos pregar aqui. Todos nós queremos cantar aqui. Todos nós. Agora, é a sua esposa, o seu filho, seus obreiros locais, os missionários que estão no campo, que vão corrigindo o telhado, que vão continuando a obra. Mas o Deus que há 31 anos atrás lhe deu esta visão, esta chamada, Ele vai continuar fortalecendo as suas mãos. Quantos concordam? Levante a mão comigo em concordância. Muito obrigado por estar aqui com o Senhor. Muito obrigado. É sempre um prazer cooperar aqui. Antes de ministrar-lhes a palavra do Senhor, permitam-me registrar aqui minha gratidão e a minha satisfação de rever aqui tantos homens de Deus. Deus abençoe, pastor Paulo Marcelo. Faça favor, pastor Cezino, presidente da convenção do nosso estado de Santa Catarina. Pastor João Sena. Que prazer, pastor. Prazer é meu. Muitíssimo obrigado também por o senhor estar aqui. Deus abençoe os pregadores que já ministraram aqui. Pastor Paulo Marcelo.
Pastor Carlos de Jesus está ali. Todos que aqui ministraram, o pastor Júlio Ribeiro. Deus abençoe o pastor Marcos Feliciano. Eu agradeço a Deus pela vida dele. Me falaram da menção que ele fez aqui, menção do nosso nome. A verdade é que o pastor Marcos está vivendo um período de tanta influência e autoridade, que bem-aventurado aquele a quem ele se refere. Deus continue abençoando ao pastor Marcos. Eu quero, com a permissão do pastor Cizino, dizer ao senhor que o pastor Messias Ricardo, é um fervoroso pregador da palavra de Deus. Então eu fiz questão de dizer isto para o senhor. Muito obrigado. Ele está aqui, ó. Fique de pé, esse pastor Messias Ricardo. Quem está ali, a esposa dele, prega a palavra de Deus. Prega a palavra. Deus abençoe. Deus abençoe o pastor Ramilton, que está ali, e Deus lhe abençoe. E o missionário Adalto, fique de pés. Pastor Reuel o conhece. Eu quero dizer ao senhor que o pastor Adalto é um empresário, um homem crente, que tem uma belíssima visão do reino de Deus. E eu quero que ele aproxime-se do senhor. Ele não tem interesse que muitos têm. Ele tem uma visão do reino de Deus. E eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para o senhor. Deus abençoe o missionário Adalto. Dentro de poucos minutos, eu leio a palavra do Senhor. Eu quero dizer aos irmãos, olhem para mim. A Bíblia diz assim: deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus está realizando um grande desejo do meu coração. Qual? Eu tenho orado a Deus nesses últimos anos dizendo: Senhor, eu quero encher os lares com a tua palavra. Reverendo Billy Graham, agora com mais de 80 anos, deu uma última entrevista e perguntaram-lhe: se o senhor tivesse que começar tudo de novo, o senhor teria disposição? Ele disse sim, só com uma diferença: eu escreveria mais e viajaria menos. Porque ele acredita que escrevendo acerca da palavra, e a palavra, ele alcança efeitos eternos. Deus está cumprindo esse desejo no meu coração. Eu quero alcançar o lar mais distante da terra com a palavra de Deus. Diga amém. E agora, dê licença, pastor Cizino, 2 minutos só. Nós estamos oferecendo para a membresia da Igreja Evangélica Brasileira. Todos que quiserem estudar a palavra de Deus, vai estudar, sem sair de casa, sem deixar a sua igreja. Você vai estudar 24 matérias, livros neste padrão, comentados pelo pastor Gilmar e outros ensinadores da palavra de Deus. Cada livro desse acompanha 4 videoaulas. Você pode ter pastor Gilmar ministrando essas aulas dentro da sua casa. Estude a Bíblia. Você vai aproximar-se mais de Deus. Você vai servir melhor a sua igreja local. Você vai estar preparado para servir o reino de Deus. Diga assim: Senhor, eu quero estar mais preparado para servir ao teu reino. Um homem sapateiro um dia disse assim: vou preparar-me para servir. Cortando solas de sapato, ele disse: vou preparar-me para servir.
depois de muitos anos, de muitas insistências, ele era um dos primeiros presidentes dos Estados Unidos da América, Abraham Lincoln. Deus quer usar você, mas prepare-se para servir. Quantos entendem isto? Amém? Você que quiser, vai pegar um folder desse aí e estude a palavra. Eu estou lançando mais este livro, Sermões Bíblicos. 300 sermões comentados, explicados. Pegue todos os 300, coloque-os no micro-ondas da oração e pregue todos os 300. Alguém diz amém? E este livro, Cura Divina, eu tenho visto muitos milagres. Quantos creem que o Senhor ainda opera milagres? Estes livros estão aí. Eu quero dedicar ao pastor Cizino, quero que depois prepare um kit desse para o pastor Reuel. Pastor, obrigado por o senhor receber esses livros, o senhor ter paciência conosco, para aproveitar o povo que Deus lhe deu, lhe confiou, para nós anunciarmos o que estamos fazendo para Deus. Muitíssimo obrigado, pastor Cizino. Obrigado, senhor. Vamos ficar de pés, por favor. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Localizem, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Quero que todos me acompanhem nesta leitura. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 11. Porque a minha proposta esta noite é a de ministrar-lhes sobre missões. Não é surpresa, não poderia ser diferente, porque este é o maior congresso de missões que existe debaixo do sol. Então, se eu fui convidado para estar aqui, para ministrar no maior congresso de missões que existe, eu tenho que pregar sobre missões. E nesta noite, eu quero ministrar-lhes sobre avivamento e missões. Portanto, e para tanto, vamos abrir Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e vamos ler a partir do primeiro versículo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estavam confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: por que não são galileus todos os homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos e elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e na Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfília, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Amém. Tomem assento. Meus irmãos queridos, como sabeis, Atos capítulo 2
registra o grande dia de Pentecostes, registra a ocasião em que veio o cumprimento das promessas bíblicas acerca do grande derramamento do Espírito Santo. Uma delas, Joel capítulo 2, a partir do versículo 28. E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Agora estava se cumprindo ali o grande derramamento do Espírito de Deus. Naquela ocasião, o grande derramamento do Espírito deu ensejo à primeira e grande colheita do Evangelho após a ascensão de Jesus Cristo. Foi a primeira grande colheita. Percebam que com o efeito, com o poder, com a dinâmica do Pentecostes, as nações que estavam ali na festa judaica, a grande festa de Pentecostes, 52 dias após o dia da Páscoa, ou a festa da Páscoa, eles foram atraídos, foram dominados e influenciados pelo poder do Pentecostes, e houve conversões. É aqui e é a partir deste ponto que eu encontro fundamento para nesta noite falar-lhes sobre avivamento e missões. O que agora lemos, chamado de Pentecostes, a partir deste momento eu chamo de avivamento. Porque o que é avivamento senão um pleno e bíblico derramamento do Espírito Santo? Se o avivamento não for bíblico, não é avivamento. Portanto, avivamento e missões. Nesta noite você vai entender o que é missões, o que é avivamento. Você vai entender como estas duas experiências bíblicas se complementam e como estas duas experiências cristãs são inseparáveis e devem ser inseparáveis. Nesta noite nós vamos entender o que é missões, o que é avivamento e qual a contribuição do avivamento para a ação missionária. Eu quero que saibais, em primeiro plano, que avivamento não é missões e missões não é avivamento, mas ambos se complementam. Não pode existir, à luz da Bíblia, diante do fundamento bíblico, jamais existirá avivamento que não resulte em evangelização, e jamais haverá evangelização eficaz, transformação de vidas, salvação sem o verdadeiro poder do Espírito Santo. Portanto, vamos entender, começar a entender o que é missões, e depois vamos fazendo um paralelismo, missões e avivamento, avivamento e missões. Irmãos queridos, missões é a tarefa de levarmos o Evangelho de Jesus Cristo aos povos. Missões é a tarefa de pregar a salvação aos povos. Missões é a tarefa número 1 da igreja. A tarefa primordial da igreja é a obra de evangelização, seja ela local, estadual, transcultural. Missões é a característica, é a natureza da igreja que vai, não é a igreja que fica.
petrificada, engessada, esperando que os pecadores venham ao seu templo e à sua zona de conforto. Missões é a igreja que vai. Missões é a natureza da igreja que obedece. Obedece a quem? Obedece o quê? Obedece a ordem imperativa de Jesus Cristo. Portanto, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Missões é a igreja que obedece esta ordem imperativa. Missões é, no bom sentido, a natureza da igreja que ataca, que reage. Não é uma igreja apática, anêmica, amarela, fraca, desnutrida, covarde, com medo, mas é uma igreja agressiva, determinada, desassombrada, corajosa. Igreja que tem coragem de mostrar a cara. Igreja que tem coragem de ir para as ruas, becos e atalhos e anunciar Jesus Cristo, o único Salvador. Aleluia. Aleluia. Missões é esta igreja que se desloca. Percebam isto: o lugar que Jesus menos esteve e menos visitou foi o centro de Jerusalém. Ele estava sempre andando, ele estava sempre trabalhando. A Bíblia diz que ele ia por todas as partes, pregando e ensinando o reino de Deus, ao tempo que o autor do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10 e o versículo 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, o qual andou por toda parte, fazendo o bem, curando os enfermos e libertando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ele não ficou em Jerusalém, ele não ficou lá sentado esperando: venham, eu tenho um milagre, eu tenho a revelação do Pai, eu tenho as Escrituras. Ele foi. Missões é a igreja que age, é a igreja que vai. Missões é a igreja que obedece. Queridos, eu quero vos dizer esta noite que missões é o soluço de Deus pela salvação de todas as almas humanas. Aleluia. Pouco apoio nós temos na Bíblia para dizer Deus sorriu, Deus deu gargalhadas. Deus não é um senhor tirano, feio, com um chicote na mão, severo, não. Mas poucas vezes a Bíblia diz que Deus se alegrou, riu. Mas eu gosto quando eu vejo Jesus entrando em Jerusalém, chorando e dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quem dera que pelo menos ao dia de hoje tu entendesse a quem pertence a tua salvação. E Jesus chorou, olhou, manai, dorocandarahas, iremihai, olhou, iremihai, claituricantoriandalahas. Aleluia. Missões é o soluço de Deus, é o choro de Deus pela salvação de toda a alma humana.
Levante a sua mão comigo, se você crê nestas verdades bíblicas e com fundamentos bíblicos. Levante a sua mão comigo. Meu Deus, o que é isto? Aleluia. Segure a sua mãozinha. Eu estou acreditando no que eu estou vendo. Aleluia. Diga assim comigo: Deus, eu estou entendendo que missões é a tarefa de ir, é a tarefa de pregar, é a tarefa de proclamar as boas novas de salvação. Com a sua mão levantada, diga alguma coisa a Deus com as suas próprias palavras neste sentido. Aleluia, aleluia. A igreja, pastor Reuel, como o senhor sabe, a igreja tem uma tríplice missão. A missão da igreja é tríplice. Primeiro, a missão de adorar. Segundo, a missão de edificar-se. Terceira, a missão de proclamar. Ela adora, ela vive Deus e ela proclama Deus, anuncia Deus, fala de Deus. Aleluia. Faça assim comigo: eu sou membro deste corpo, a igreja. Com a igreja eu tenho a missão de adorar, a missão de edificar. Agora estenda bem as mãos e diga: eu tenho a missão de proclamar, de anunciar. Eu quero ouvir a sua voz, eu quero ouvir a sua voz. Aleluia. Isto, fale com Deus. Glória ao Senhor para sempre. Aleluia, aleluia. Nós ainda estamos entendendo o que é missões, porque a partir do momento que você entender os fundamentos da obra missionária, você vai sentir urgentemente a necessidade de um poder para cumprir com esta missão. Então deixai-me dizer-lhes que missões é uma tarefa intransferível. Eu quero ouvir como que a voz de muitas águas, pois há gente aqui suficiente para isto. Diga comigo assim: missões é uma tarefa intransferível. Fale com mais veemência. Diga comigo: missões. Mais forte: missões. Missões. Missões é uma tarefa intransferível. Ninguém conseguirá realizar missões senão a igreja de Jesus Cristo. Missões é uma tarefa intransferível. Irmãos queridos, a Casa Branca nos Estados Unidos da América, nem que quisesse, conseguiria fazer missões. A mais rica, a mais poderosa, a mais influente instituição natural, secular, política no mundo não conseguirá fazer missões. Irmãos queridos, missões é o método de Deus para a igreja. Nem o Senado da República, nem a Câmara dos Deputados, se quiserem, pode contribuir, mas quem tem a natureza missionária, quem tem o segredo das missões, é a igreja de Jesus Cristo, a igreja de Jesus. Aleluia. Conta-se, não é doutrina, não está na Bíblia. Conta-se que após a ressurreição de Jesus e ele sendo assunto aos céus, um anjo aproximou-se dele
e disse-lhe: Senhor, o Senhor morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, preparou um evangelho e agora voltou para o céu. Quem vai anunciar estas boas novas? E conta-se que Jesus disse: eu deixei lá 11 homens preparados para dar a continuidade. E conta-se que o anjo atreveu-se a fazer mais uma pergunta e perguntou: Senhor, e se eles falharem? Conta-se que Jesus respondeu: se eles falharem, eu não tenho um segundo plano. Aleluia, aleluia. Pegue na mão do seu irmão agora. Aleluia, aleluia. Pegue na mão do seu irmão agora. Aleluia, aleluia. Diga para ele, ou diga para eles assim agora, como membro do corpo de Cristo: você representa a igreja para mim aqui agora. O Senhor Jesus está dizendo: se a minha igreja falhar, eu não tenho um segundo plano. Eu apostei tudo nela, eu entreguei tudo a ela, eu conto com ela. Ai, Yabou, alamando com manai. Neste momento e a partir deste momento, irmã, irmão, meu filho, minha filha, serva de Deus, receba com maior amplitude esta revelação de Deus. Deus está dizendo para você: se você falhar, como igreja, eu não tenho um segundo plano. Não estou contando com os anjos, não estou contando com as miríades, eu estou contando com vocês. Pegue na mão do irmão agora e diga: você concorda? Você está ouvindo? Deixa eu ver quem está pegando na mão de alguém para repartir isto. Aleluia. Levante a mão deste irmão. Isto, olha que coisa linda. Aleluia, aleluia. Na choramandarabacandaraás. Aleluia. Vai orando, vai orando. Queridos, me dê um pouquinho só de retorno, mais um pouquinho. Eu só estou entendendo este momento. Oh glória, oh glória, aleluia. Deus não guardou nenhuma carta na manga. Deus não tem nenhum plano B. Tudo que ele tinha, ele mandou para cá, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não tem um plano B. Ele está dizendo: igreja minha, não vacila. Alabacandarabachão, daramanai. Igreja minha, não retrocede. Odominai, tere, machou, menai. Recebam a revelação que eu estou recebendo de Deus. Recebam, 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 recebam. Ai, que coisa linda aqui em cima. Recebam, recebam, recebam. Ai, Jesus, ai, Jesus. Já começou, já começou. Aleluia, 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 aleluia. Olha, faça o que o pastor Reuel fez. Em o nome de Jesus, abrace alguém e diga para ele: você não pode falhar. Você não pode falhar. Ele nos entregou, ele nos confiou. Ai, ai, espero, depois eu continuo.
meu Deus, meu Deus, aleluia. Adore, adore, pare para pensar nisto, aleluia. Eu começo a profetizar esta noite. Servas e servos de Deus que estavam pensando em retroceder, em desanimar, em jogar a arma no chão, em levantar a bandeira branca e pedir a Satanás que dê uma trégua. Eu profetizo esta noite: quem estava se sentindo já debilitado, eu não vou mais, eu não quero mais, eu não faço mais, eu uso da autoridade que eu tenho recebido da parte de Deus para dizer que você vai, você vai, você vai, você vai. Deus quer te usar, Deus quer te encher, Deus conta contigo. Tu és o projeto de Deus. Ai, ai, ai. Oh, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tome assento e continue adorando a Deus. Missões e avivamento, avivamento e missões. Pastor Gilmar, o que é avivamento? Avivamento é bíblico. Spurgeon dizia assim: todo avivamento tem que ser bíblico. Se não for bíblico, não é avivamento. A Bíblia está encharcada de registros de avivamento. Avivamento são épocas áureas em que o Espírito de Deus vem sobre a igreja como torrentes de água. Eu gosto de ler Isaías capítulo 44, a partir do versículo 3. Derramarei água sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade, aleluia, e florescerás entre os espinhos, e as tuas raízes serão como as raízes do Líbano. Avivamento é o derramar do Espírito de Deus. Aleluia. Adore a Ele, adore a Ele. Aleluia. Avivamento é uma obra sobrenatural de Jesus Cristo. Logo, não é uma obra humana. O homem não faz avivamento. Se alguns querem fazer, isto não é avivamento, é um movimento, é alguma coisa parecida, porque só Deus gera avivamento. Deus é a fonte do avivamento. Eu gosto de relembrar isto. Levíticos capítulo 6, o versículo 13 diz: e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Mas pastor Samuel Bezerra, como o senhor sabe, existe um segredo, porque o fogo do altar do holocausto não se apagava. Levíticos capítulo 9, o versículo 24 diz: e tendo Moisés orado, saiu fogo da parte do Senhor e queimou o altar do holocausto. O fogo do avivamento, do verdadeiro avivamento, ele não se apaga, porque ele vem do altar de Deus. Ele não sai da dicção do pregador, ele não sai do sermonário do pregador,
ele não sai automaticamente e nem de maneira alguma com as lágrimas do pregador. Avivamento é um fogo divino que vem do altar de Deus. Não adianta nós querermos agendar avivamento, programar avivamento. Tudo que nós temos que fazer é dar um retorno, fazer um retorno à palavra de Deus, colocar a boca no pó, chorar, clamar, até que lá do alto se derrame sobre nós o Espírito de Deus. Pegue outra vez na mão do seu irmão e diga para ele: avivamento não é obra de homens. Eu quero ouvir a sua voz. Diga: avivamento é obra de Deus. Aleluia. Escute o que o Espírito de Deus manda eu lhe dizer: missões sem avivamento, sem poder do Espírito Santo, não funciona. Que é isso, pastor? João capítulo 16, a partir do versículo 8, disse-lhes o Senhor Jesus: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo. Quem convence o pecador da justiça divina é o Espírito Santo. Quem convence o pecador acerca do juízo final é o Espírito Santo. Portanto, é Ele quem faz. É Ele. Ele. Aí não entra a minha gravata. Agora aguente. Aí não entra a minha abotoadura. Aí não entra o meu corte de cabelo. Agora aguente. Não. Aí não entra a minha experiência de marketing. É interessante que o Pentecostes aconteceu, abalou a cidade inteira, sem nenhum outdoor, sem nenhum marketing, sem jornal, sem rádio. Hoje precisamos e devemos usar. Mas eu estou aqui esta noite para lhe dizer-lhes que se houver outdoor, televisão, rádio, satélite, internet, sem o poder do Espírito de Deus, não terá efeito. Aleluia, aleluia. Avivamento ou missões sem o poder do Espírito Santo parece muito com um carro sem motor. Diga assim para o irmão: que tal? Missões sem o poder do Espírito Santo parece muito com um relógio sem ponteiro. Olhe para o irmão e diga assim: e o seu? Missões sem o poder do Espírito Santo parece muito com um jardim sem flores. Diga: você quer um? Missões sem o poder do Espírito Santo parece muito com uma flecha sem ponta. Olhe para o irmão e diga: que tal? Missões sem o poder do Espírito Santo parece muito com um leão sem presas. Aleluia, aleluia, aleluia. Preparem-se. Olhe para o seu irmão, profetize comigo. Diga para ele: você está entendendo? Você está preparado para o que Deus começa a fazer aqui agora? Aleluia, aleluia, aleluia. Ouça isto e guarde na sua alma: avivamento é a força motriz da obra missionária. Diga comigo: força motriz
Pastor Gilmar, o que é força motriz? Por força motriz, pense em algo que gera força. Um gerador de força, um gerador de energia. Aleluia. Eu lhes digo nesta noite inesquecível que o avivamento do Espírito Santo é a usina de poder que Deus preparou para a igreja. Aleluia. Depois eu lhe convido para tomar assento. Fique de pé por 2 minutinhos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A igreja tem uma força motriz. A igreja tem, não é um dínamozinho não. Ela tem uma usina de poder. Poder para neutralizar as obras do diabo. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. A igreja tem uma usina de poder para entrar na casa do valente, amarrar o valente e tomar-lhe as almas preciosas. Aleluia. Me dê a sua mão, meu santo. Aleluia. Isto não é mecanismo, não. Deus não unge mecanismo. Deus unge coração quebrantados. Pegue na mão de quem estiver perto de você. Obedeça ao homem de Deus, por favor. Em o nome de Jesus. Aleluia. 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 Olhe para mim. Segure a mão do irmão. Aleluia. Todos nós que pregamos a palavra de Deus, todos nós cristãos, ouçamos e guardemos esta verdade. Pastor Reuel, eu estou admirado com alguns pregadores. Estou admirado. Pregadores que pregam e têm medo de fazer apelo. Porque o medo, pode ser que eu faça um apelo aqui, não venha ninguém à frente. 1, 2, aceite Jesus e o povo diga que eu não estou tão bem. Pregadores que não ministram cura divina, que diz isso é um preço muito alto. Isto aí tem que estar com a vida muito em dias. Pregadores que não tem coragem de abrir a Bíblia, pegar as promessas acerca da atualidade do batismo com o Espírito Santo e ministrar batismo. Não vou fazer não. Vai que ninguém fala em línguas estranhas pela primeira vez. Pregadores que não ministram libertações. Agora eu lhes pergunto, não faz apelo, ninguém aceita Jesus, não ora pelos enfermos, não ministra libertação, não ministra batismo com o Espírito Santo. Que tipo de pregador é você, cidadão? Aleluia, 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 aleluia. Ouça isto, você que sonha pregar, você que transpira sonhando pregando, você que acorda se convulsionando, pensando que está pregando, você que delira, que quer pregar, escute o que Deus manda lhe dizer. Você pode ser um bom cristão, salvo, e ser um bom político. Nós estamos precisando de bons políticos. Você pode ser um cristão em plena comunhão, tomando ceia, e ser um grande empresário. Pode. Alguns vão discordar, mas é o que eu estou dizendo. Você pode ser um bom cristão,
Isso é um bom atleta de futebol. Eu conheço alguns. Pode. Agora eu estou aqui, rapaz, para te dizer que pregador do evangelho tem que ter estas marcas: salvação, cura divina, batismo com o Espírito Santo e libertações. Uma destas evidências tem que estar presente em todas as suas ministrações. Uma delas, pastor Gilmar, eu sou mais pastor local, eu também pastorei e tenho muitas congregações, tenho como dirigente. Você é um pastor local, amém. Deus lhe usa para edificar, ensinar, educar. Agora, meu filho, se é para sair dizendo: eu recebi uma chamada, eu recebi uma missão de Deus, e não se vê salvação, nem cura, nem batismo com o Espírito Santo, para de viajar. Para! Está fazendo o quê? Fazendo o quê? Para, rapaz! Fica com a tua mulher em casa. Pelo menos ela sabe o que é que tu estás fazendo. Fica aqui. É hoje. Aleluia, aleluia, aleluia. Ninguém aceita Jesus, não há batismo com o Espírito Santo, não há curas, não há transformações, não há libertações. Pare em casa, sai para um retiro espiritual, sai para o deserto, chora, jejua, clama, ora, até Deus definir o que é que Ele quer contigo. Pegue na mão do irmão assim agora. Aleluia, aleluia. Alabadaj. Levante a mão dele assim agora. Aleluia, aleluia. E diga assim para ele: eu estou cheio do Espírito de Deus. Irmão, profetiza agora e diga: eu reparto contigo esta unção. Meclas. Homem de Deus, me dê um abraço. Vai, vai, meu amor, vai, 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 receba, 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 receba agora, receba agora, receba.
Em o nome do Senhor Jesus Cristo, todos vocês que estão em casa agora, você que tem chamada, você que tem vocação, e a mão de classe que levanturi cantola com benegas charabashuri me cantalamai. Ore agora e diga: Deus, me perdoe por eu ter os olhos tão secos, por eu ter vivido este tempo todo tão vazio. Mas meu amorzinho, ainda há esperança. Recebam desta unção que está se derramando aqui agora. Recebam agora o grande avivamento do Espírito de Deus. Recebam. Adore a Deus, vá adorando, eu espero você adorar. Aleluia, aleluia. Olhe bem para o homem de Deus. O Eterno está me dizendo que a partir deste momento, como sinal para o povo dele, de que é ele quem está falando, ele diz: meu filho, eu vou começar a expelir doenças. Dois tumores. Sumiu, irmã. Meu Deus. Toquem, cantem. Aleluia. Dois tumores sumiu agora. Aleluia. Depois eu vou continuar. Põe a mão em cima do local da enfermidade agora. Onde é que está a dor? Onde é que está a hérnia? Onde é que está esse caroço de enfermidade? Olha aí, dois tumores sumiu. Põe. Meu Deus. Pastor Real está me dizendo: senhora Maria José, membro da Igreja Católica, está pulando e chorando e dizendo: dois tumores sumiu aqui agora. Está dizendo: agora eu sou seu irmão. Quantos podem glorificar a Deus? Depois eu vou continuar. O Senhor está curando aqui. O Senhor está curando aqui. Aleluia. Homem de Deus, pegue na minha mão. Aleluia. Verbalize comigo. Diga assim: nós concordamos. Nós concordamos. Neste exato momento. Neste exato momento. No mínimo. 5 irmãos. 5 irmãos e irmãs. E irmãs. Sejam curados. Sejam curados. De hérnias. De hérnias. Caroços de hérnias. Caroços de hérnias. É uma ordem. É uma ordem. É uma ordem. É uma ordem. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Sai. Sai. Não pare de orar. Não pare de orar. Aleluia. Aleluia. O Senhor está curando de hérnia. O Senhor está curando de hérnia. Avivamento e missões. Missões e avivamento. Aleluia. 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 Como tem uns
que vem só para ficar na expectativa, seu frio, tu vais levar agora a confrontação de Deus. Irabacandalabahas, xarabacanturiandalahas. Irmã, irmão, aonde você estiver, procure. Se acabou de sumir a hérnia, pode levantar. Meu Deus, olha lá, olha lá, olha lá. Quantos podem glorificar a Jesus? Meu Deus, meu Deus. Vão conferindo, mais outro. Vão conferindo aí e vão apontando. Outro ali, 3, 4, 5. Vão apontando aí. Sumiu o caroço de hérnia. 7, aleluia. 8, quem mais, quem mais? Olha lá, irmãos, 9, quem mais, quem mais? Confiram, ajude aí, irmã. Lá atrás, 10. Quantos podem aplaudir e glorificar Jesus Cristo? Aleluia, aleluia, aleluia. Xeramanto de Candalamanahas, Cleremehon de Candalahas. Serva de Deus, o Senhor manda eu te dizer: chegou a tua hora. Estava ouvindo eu o teu gemido. Serva de Deus, aqui em cima chegou a sua hora. Deus vai curar a irmã hoje da tireoide e todo problema no estômago e nos pâncreas. Saia rápido daí, porque chegou o momento. Hérnias estão sumindo, tumores estão sumindo. Iclas, Dora Mahas, Xarabacanturianda Lamahas, Iremehonderecanda Lamahas. Pastor Cezino, homem de Deus. Oh meu Deus, mas nós estamos tão carentes de homem de Deus. A Bíblia diz: nesta cidade há um homem de Deus, e tudo o que ele diz acontece. Homem de Deus, Deus manda eu lhe dizer que a cura desta irmã agora, os resultados da cura, quem vai administrar é o Senhor. Porque Ele manda eu lhe dizer que nas suas mãos Ele entregou esta autoridade. Ninguém, nem ela mesma, vai dizer para ela: acabou a minha tarefa. Deus manda dizer: somente o Senhor tem esta autoridade da parte dEle para dizer quando acaba a tarefa dela. E o Senhor vai curá-la agora. Antes que o Senhor chegasse aqui, esta mulher de Deus, que ainda não é casada, é nossa missionária de muitos anos, voltou do campo, está aqui, veio de Lima, do Peru, me abraçou aqui e disse: pastor, eu preciso de uma cura hoje. Eu disse: o pregador vai ser usado para falar com você e Deus vai fazer uma obra. Quantos concordam? Quantos concordam? Quantos concordam? Pastor Samuel Bezerra, venha cá. Chega aqui, meu amigo. Ai, é hoje. É hoje. Irmãos, eu estou ouvindo o Espírito do Senhor me dizer: meu filho, eu estou na minha palavra. Dê a palavra de ordem, porque eu vou cumprindo para a glória de Deus Pai. Eu declaro em nome de Jesus, coberto pelo sangue de Jesus, o que eu anunciar aqui em nome de Jesus vai acontecer. Preparem-se. Pegue nesta mão. Hirabahas, a esposa do pastor Reuel. Tchecamas. Põe a mão bem no pescoço dela, minha santa. Chorabahandalahas. Teclas. Ei,
Ion declai. Iriho. Jeremy handalabagas. Ainda há muitas coisas para serem aperfeiçoadas, mas assim como é contigo, é com muitas das minhas servas e dos meus servos. Mas não temas, não tenha medo da tarefa que eu vou te entregar junto com teu marido. Quem é que capacita? Quem usa? Quem confirma? Assim diz o Senhor. Chegou a hora. Todos estendam as mãos para cá. Que noite é esta? Que noite é esta? Nunca mais se atreva a dizer: acabou a minha tarefa. Deus entregou isto para o pastor Cizinho. Ele é quem vai dizer. Agora o Senhor te cura hoje. Todos estendam as mãos para cá. Ai, ai, segura a mão dela, pastor Samuel. Porque esta filha de Deus, ela vai receber um banho de unção tão grande, do que eu estou sendo dominado. Receba a cura agora. Receba um banho de unção. Eu não empurrei ninguém. Eu não empurrei ninguém. Ali me candalabacandalabahas. O Senhor está curando mais. O Senhor está tirando mais hérnias. Vai adorando a Deus. Não vai mais dar tempo de tomar assento. Aleluia, aleluia. Avivamento e missões. Aleluia. Fique de pés. Nós precisamos de um avivamento para cumprirmos com a obra missionária. Porque é o avivamento que nos faz pregar uma mensagem de arrependimento e que traz os pecadores ao arrependimento. No dia de Pentecostes diziam: estão endemoniados, estão bêbados, estão embriagados. Pedro levanta-se e diz: senhores, nós não estamos embriagados, sendo ainda 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo aqui é o que foi dito pelo profeta Joel: e acontecerá que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E ouvindo eles esta palavra, compungiram-se-lhe os corações e gritavam dizendo: irmãos, o que devemos fazer? E Pedro disse-lhes: arrependei-vos e convertei-vos. O avivamento nos dá uma mensagem de arrependimento, de confissão. Aleluia. O avivamento nos dá uma mensagem de esperança, porque a promessa vos diz respeito a vós e aos vossos filhos e aos que estão longe, e a quantos o Senhor chamar. Avivamento traz conversões genuínas, e ouvindo eles isto, aceitaram ao Senhor, e naquele dia houve um acréscimo de quase 3.000 almas. Tá bom. Aleluia. 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 Olhe para mim. Carlos Charles Finney, conhecia este avivamento, aceitou a Jesus já com meia idade, formado em direito, e ele diz que sentiu uma sede tão grande do poder de Deus que um dia trancou-se para buscar ao Senhor, e foi 4 horas, foram 4, 5, 6, 8 horas, e ele diz: eu rolava no chão, e a minha alma foi tomada pela linguagem celestial. Esse Carlos Charles Finney um dia ia andando nas ruas,
passando sobre a calçada de uma fábrica. O Espírito Santo disse: entre nesta fábrica. Ele entrou, não falou nada, o povo ia chorando, chorando, chorando. O gerente disse: o que houve? Alguém está aí cortado pelas máquinas. Só apontar este homem. Nós não vimos a hora que ele entrou aqui. Ele começou a andar aqui na fábrica, e quando ele entrou aqui, veio em nós um arrependimento, uma vontade de confessar pecados. Aí o gerente disse: quem é o senhor? Qual é o seu negócio? Qual é o seu produto? Finney abriu a boca e disse: meus filhos, Jesus é o Salvador. A fábrica inteira aceitou Jesus como Salvador. Avivamento e missões. Moody já estava sendo usado por Deus. Deus já operava maravilhas em seus sermões. Mas um dia ele terminou de pregar, e duas irmãs chegaram para ele e disseram: reverendo Moody, nós temos um recado de Deus para o senhor. E ele disse: pode falar. Deus manda ele dizer: o senhor precisa orar mais. Ele olhou assim e disse: que é isto, irmã? Quem são as irmãs? E elas foram embora. Uma semana depois ele estava pregando em um lugar diferente. As irmãs chegaram e disseram: reverendo, o senhor manda dizer, o senhor tem que orar mais. 15 dias depois, em outro local, as irmãs dizem: reverendo, o senhor manda lhe dizer, o senhor tem que orar mais. Ele resolveu dar ouvido, trancou-se, foi buscar a Deus. E ele diz que ele sentiu tanta unção de Deus, tanto poder dos céus, que ele teve a impressão que se ele levantasse o dedo assim, ele tocaria nos céus. A partir daquele dia tudo mudou. Aleluia. Oh Deus, levante nesta noite, levante neste congresso de missões, homens, mulheres, que preguem com tamanha unção, com tamanho avivamento. Quem quer, meu Deus, aleluia, aleluia, em o nome de Jesus Cristo. Os que puderem, saiam calmamente dos seus lugares, encostem aqui, porque eu vou pedir a Deus agora que venha derramar do seu Espírito aqui sobre aqueles que estão sonhando em pregar. Ai, que coisa linda. Aleluia. Curados. Aleluia. Agora o Senhor quer nos revestir. Aleluia. Aleluia. Enquanto houver espaço aqui, chegue aqui à frente. Aleluia. Aleluia. Eu creio no que eu estou vendo. Aleluia. Enquanto eu vou orar por estas vidas, eu quero que o pastor Reuel escreva num papel o número da conta dos Gideões missionários, para pôr ali na câmera, porque tem mais de 5 minutos que Deus está falando dentro de mim, que Ele providenciou mais de uma dezena de mantenedores em potencial para atender o seu clamor. Ele está dizendo: o Senhor me conhece, o Senhor me conhece, o Senhor me conhece. Eu jamais vou dizer que Deus disse, se Ele não me disse nada. Pegue este número, porque o Senhor está me dizendo que Ele tocou e Ele levantou mais de uma dezena de mantenedores potentes. Aleluia. E clamandarabahas. Enquanto eu vou orar por eles, põe ali na câmera, resolva, porque é o que Deus está me dizendo.
Aleluia. E enquanto está fazendo isto, olhe para mim, você não está ouvindo voz de homem. O Senhor está aqui comigo, está me dizendo que está lhe dando uma oportunidade de aumentar o teu patrimônio e a tua riqueza, para que tu saibas que é contigo e que tu é um dos tais. Ele manda eu te dizer, 3 vezes mais Ele aumentará a tua riqueza, se obedeceres à voz dEle. Aleluia. Já estão aqui. Aleluia. Eu vou lhe dar um tempo. Eu vou lhe dar um tempo. Eu vou lhe dar um tempo. Se você veio aqui à frente com outro propósito, eu vou lhe dar um tempinho para você sair, porque eu chamei aqui agora quem quer daqui para lá ser revestido de poder. Aleluia. 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 Chegue aqui, pastor Messias, fique bem aqui. Chegue aqui, pastor Hamilton. Aleluia. Pastor Carlos de Jesus. Aleluia. Chegue aqui, pastor Samuel. Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Pastor Reuel, nós podemos ouvir esta filha de Deus louvando a Deus, a esposa do pastor Carlos de Jesus. Venha cantar, irmã Raquel Veras. Aleluia. Eu vou só estender as mãos. Agora entenda, irmão, aprenda a entrar na bênção. Assim como eu pego na mão do pastor Cisino, evidência, sinal de concordância. Todos que estão aqui em cima conosco, todos que estão aí, todos que estão lá fora, dê as mãos assim. E não solte a mão do irmão enquanto o homem de Deus não disser para você soltar. Meu Deus, meu Deus, a glória de Deus vai tomar conta de tudo aqui agora. Pai, nós precisamos de um avivamento, de um despertamento. Vem bater a poeira, venha molar nossas ferramentas, venha nos preparar para a última colheita. Ó Deus, eles entenderam a mensagem, avivamento e missões. E eu vou estender as mãos, ó Pai, segurando na mão do teu ungido, enquanto esses homens de Deus vão orando. Nesse momento, ó Deus, tremendo, eterno, poderoso, Senhor da história, maravilhoso e eterno, libere a bênção neste momento, através da atuação do seu Espírito Santo. Vai revistando, Senhor, vai revestindo, vai ungindo, vai honrando, Senhor, o apagar das luzes dessa reunião, honrando o ministério do teu ungido que ministrou a sua palavra. Vai liberando, Jesus, autoridade, graça, unção, poder, batismo no Espírito Santo, renovação. Vai recebendo a tua vitória, vai recebendo a tua vitória neste momento. A eles receba em grande profusão a descida, a unção do Espírito sobre a sua vida, sobre o seu aneva, laço e derracha. Receba agora, receba a visitação do Espírito Santo, receba a tua vitória, receba a tua vitória. Aqui os que estão na frente, os que estão lá mais na frente um pouquinho, mais adiante, lá na vanguarda, receba da paz do Senhor a tua vitória e a tua conquista nesta noite. Esse é o teu momento, essa é a tua hora. Aleva namasu derracha. Aproxima-se o momento em que Deus vai confirmar o querer dele para a sua vida. Receba, receba e adore.
adore e acredite. Acredite e seja beneficiado pelo Espírito Eterno. Ministramos a tua vitória, ministramos sobre a sua vida a materialização do seu sonho, a materialização do querer de Deus. Receba agora! Recebe agora, recebe a unção do Espírito Santo, recebe a cura, recebe a unção agora, vai recebendo, 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 vai recebendo poder, vai recebendo poder, vai recebendo poder, vai recebendo, vai recebendo, recebe a unção, recebe a unção, recebe, 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 vai recebendo, vai recebendo. Jesus vai curando agora. Para vai recebendo, vai recebendo. Deus derrama na tua glória. Vai recebendo, levanta a tua mão e vai adorando. Vai deixando o Espírito Santo te encher agora. Vai deixando ele te encher agora. Vai enchendo, Jesus, vai enchendo. Ei, abra a tua boca e vai dando glória. Vai dando glória que Jesus vai te encher. O anjo Gabriel desceu nesse lugar com a resposta de Deus. Pra te entregar, levante suas mãos. Receba agora, porque o anjo da vitória está aqui no Senhor. O anjo Gabriel desceu nesse lugar com a resposta de Deus. Seja abençoado e cheio, revestido da graça de Deus. Enche Jesus, condenando agora. Receba! O inimigo perdeu e a vitória é sua. Receba, receba agora nesse lugar. Receba a cura, vai restaurar. O inimigo perdeu e a vitória é sua. Poderoso derrama. Ninguém veio aqui pra ver. Vem tocar, vem tocar, vem tocar, vem tocar. Vem curar, vem batizar nessa noite. Levanta a mão bem alta assim. Vai recebendo, vai recebendo. Aqui pra ganhar. Se for pra fechar, não vai Abre a boca, adora ele. Deus vai operar. Olha a glória de Deus aí. É tempo de vitória. Vamos bem alto, vamos bem alto, vamos bem alto. Recebe o teu milagre onde você estiver. Deixa Deus encher tua vida. Levanta as mãos, receba glória, porque o anjo da vitória está aqui pra te entregar. O anjo Gabriel desceu nesse lugar com a resposta de Deus. Levante as mãos, receba glória, porque o anjo da vitória está aqui pra te entregar. Receba de novo, receba, receba, receba já. Receba a cura, vai restaurar. O inimigo perdeu e a vitória é sua. Receba de novo, receba. Vai restaurar. O inimigo perdeu e a vitória é do povo de Deus. Seja tocado, sua família, seu filho, sua casa. Deus está visitando sua casa. Continue orando, continue orando, continue orando, continue orando. A glória do Senhor está sendo derramada sobre a tua vida. É a hora do teu milagre. É a hora de você clamar pela tua família, pela tua casa. Aleluia. Não pare de orar. Deus está sacudindo a tua vida, removendo É muita glória aqui nesse lugar. É hora de milagre. Há uma nuvem de glória aqui nesse lugar. É o próprio Deus que veio hoje aqui pra operar. Tem cura, tem milagre, tem restauração sobre a tua vida, meu irmão. E nessa glória você pode se envolver. Ei, não fica atônito aí não. Deixa Deus te encher. Abra a boca e vai dando glória. Vaso tampado não recebe poder. Abra a boca e adora. Recebe,
recebe, recebe, recebe. Neste dia Vai recebendo, vai o meu recebendo, vai Deus recebendo. vai Ora, levantar. candaraba, churandarabanã. Jesus está curando, Jesus está libertando. Ei, vai adorando. Ei, vai glorificando. Ei, é o último dia, é a última hora, aproveita. Volta pra tua casa hoje cheio. Muda a história na tua vida. Se levantar. Seu milagre. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo unção, vai recebendo glória, vai recebendo, vai recebendo. Olha lá o que Jesus está fazendo. Vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Vai enchendo agora, vai enchendo, vai enchendo. Ei, o Espírito Santo está aqui. Vai adorando. Se você crê, adore. É os minutos finais deste congresso. Adore a Deus e volte para a tua casa, para a sua terra cheia de unção. Recebe, 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 recebe poder, recebe poder, recebe, adore, adore, adore.